É intrigante o fato de que Satanás tenha lutado intensamente pelo corpo de Moisés após sua morte. É amplamente reconhecido que Moisés era muito amado pela nação de Israel, especialmente no final de sua liderança e vida. Entretanto, assim como ocorreu com outros grandes líderes antes e depois dele, chegou o momento em que Deus chamou seu amado profeta para retornar ao lar. O impacto de sua partida foi tão profundo que levou um mês inteiro de lamentação pelo seu povo após sua ida. A morte simboliza o fim das contribuições e sacrifícios terrenos de alguém, marcando o início de uma nova jornada. Contudo, a cada jornada desencadeada pela morte, ocorre algo mais, algo que simboliza a reverência dos infiltrados. Com a morte vem o sepultamento, o que deveria ter acontecido com Moisés, mas não aconteceu. Por que isso não ocorreu com Moisés? O que foi inigualável em sua morte? A resposta está registrada em Deuteronômio 34, versículo de 5 a 6, que afirma que Moisés, o servo do Senhor, faleceu na terra de Moabe, de acordo com a palavra do Senhor, e foi ele mesmo que o sepultou no vale, na terra de Moabe. Moisés é a única figura na Bíblia a receber o sepultamento diretamente das mãos de Deus. Porém, até hoje, ninguém conhece o local de sepultamento de Moisés. A Bíblia relata que o Senhor escolheu ocultar sua tumba. Mas por que o Deus Todo-Poderoso optou por esconder o corpo de Moisés? A razão reside no interesse de Satanás pelo corpo de Moisés. Satanás estava interessado nisso porque, assim como fazia com outros objetos que desejava usar, ele pretendia induzir o povo de Deus à idolatria. Se os israelitas tivessem conhecimento da localização do corpo e do túmulo de Moisés, poderiam tê-lo transformado em um santuário nos dias de hoje. As pessoas teriam inevitavelmente encontrado o caminho até aquele túmulo, erguendo monumentos no local, transformando a sepultura de Moisés em um santuário comercial, resultando em adoração pecaminosa centrada nos feitos de Moisés, em vez de Deus. Isso representaria a verdadeira definição de idolatria. Portanto, o Senhor escondeu o túmulo como medida essencial. A ocultação da tumba foi de tal importância que desencadeou uma batalha celestial no reino superior, conforme narrado em Judas 1, versículo 9. Nesse episódio, aprendemos como o arcanjo Miguel desafiou o diabo pela posse do corpo de Moisés. No entanto, a Bíblia não especifica a razão exata por trás do conflito entre Miguel e Satanás pela posse do corpo de Moisés. Entretanto, várias teorias foram criadas, sendo a mais plausível aquela que já mencionamos anteriormente. As pessoas frequentemente têm uma inclinação para adorar as criações em vez do nosso Criador, como afirmado em Romanos 1, versículo 25, que descreve como as pessoas trocam a verdade sobre Deus por uma mentira e passam a adorar e servir a criatura em lugar do verdadeiro Criador. E isso é o verdadeiro significado da idolatria, confundir o absoluto com o relativo e vice-versa. Para evitar a tentação de que as pessoas adorassem o corpo de Moisés, Deus teve que mantê-lo oculto de nós. Por essa razão, algumas teorias sugerem que Moisés nunca morreu realmente. Ele subiu aos céus, e não temos certeza do que aconteceu. Tudo o que sabemos, e sempre saberemos, é que seu corpo nunca foi encontrado depois de sua subida àquela montanha. Como acabamos de aprender, um dos meios que Deus utilizou para preservar o corpo de Moisés foi o arcanjo Miguel. Porém, um ponto importante a ser destacado é que mesmo quando o arcanjo Miguel lutou com o diabo e disputou pelo corpo de Moisés, ele não proferiu uma condenação, mas simplesmente afirmou que o Senhor o repreenderia. Isso é de extrema importância, pois mostra que mesmo Miguel, o arcanjo, a quem Deus utilizou para expulsar Satanás do céu, ele não ousou proferir uma repreensão direta àquele que governa no reino dos demônios, deixando toda a responsabilidade de repreensão e condenação nas mãos de Deus. Miguel, o arcanjo, é retratado na Bíblia, nos livros de Daniel, Judas e Apocalipse, como um anjo guerreiro que combate contra principados e potestades em batalhas espirituais. O termo arcanjo denota um anjo de nível supremo, enquanto a maioria dos anjos na Bíblia são descritos como mensageiros. Miguel, por outro lado, é representado nos 3 livros como lutando, resistindo e enfrentando espíritos malignos e principados. Este guerreiro recusou-se a agir por conta própria e repreender Satanás em relação ao corpo de Moisés.
Em vez disso, ele declarou: "Que o Senhor te repreenda." Isso enfatiza que a repreensão é prerrogativa do Senhor, mesmo para o líder dos anjos. Essa situação nos faz pensar no julgamento humano, onde muitas vezes estamos inclinados a amaldiçoar e repreender aqueles que nos prejudicam. Por que é tão desafiador deixar a vingança nas mãos do Senhor? Para recapitular, Satanás estava lutando pelo corpo de Moisés, porque desejava que ele estivesse disponível para tentar o povo a adorar seus ossos em vez de Deus. Deus enviou o arcanjo Miguel para proteger o corpo de Moisés e manter o segredo de seu túmulo, com o objetivo de evitar que seus filhos caíssem na idolatria, adorando a criação em vez do Criador. Agradecemos por assistir. Esperamos que tenha adquirido novos conhecimentos bíblicos hoje. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para receber as últimas atualizações. Também adoraríamos ouvir a sua opinião. Deixe seus comentários abaixo, compartilhando seu conhecimento e aprendizado. Muito obrigado. Que Deus te dê força, sabedoria, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.